Existe uma versão da sua vida, onde você não vive mais no aperto, onde você não acorda ansioso, não vive correndo atrás, não sente que está sempre atrasado na vida. Uma vida onde as coisas começam a fluir, onde oportunidades aparecem, onde você sente paz, direção e crescimento real. E não, isso não é sorte, não é privilégio, e muito menos é só para alguns. Isso é o que a Bíblia chama de vida em abundância. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que você ainda não vive isso e o que precisa mudar, de forma prática, para começar a viver. Mas antes, se inscreve no canal agora, porque tem muita gente assistindo, sentindo, mas não volta. E se você está vendo pela TV, pega o celular agora, procura o canal e se inscreve, porque esse tipo de conteúdo não aparece por acaso para você. A maioria das pessoas foi ensinada a acreditar que abundância é dinheiro, mas isso é só a superfície. Porque se abundância fosse dinheiro, todo rico seria em paz, todo rico seria pleno, todo rico viveria sem ansiedade. Mas você sabe que não é assim. Tem gente com muito dinheiro e completamente vazia por dentro. E tem gente que não tem quase nada, mas carrega uma paz que não faz sentido. Então deixa eu te falar algo que pode incomodar. Abundância não é o que você tem, é o que flui através de você. E aqui está o problema. A maioria das pessoas está tentando receber, sem se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que pede. Existe um padrão invisível travando a sua vida, e talvez você nunca tenha percebido. Você quer crescer, mas foge da responsabilidade. Quer prosperar, mas evita desconforto. Quer viver em abundância, mas continua tomando decisões de escassez. Vou te dar exemplos práticos. Você diz que quer prosperar, mas não termina o que começa. Você diz que quer crescer, mas procrastina aquilo que sabe que precisa fazer. Você pede a Deus uma nova fase, mas continua com as mesmas atitudes. Isso é desalinhamento. Napoleon Hill ensina algo poderoso. Pensamentos dominantes criam resultados dominantes. Agora me responde com sinceridade. Qual é o pensamento que domina sua mente hoje? Medo? Dúvida? Comparação? Porque se for isso, é isso que você está cultivando. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, você não vive o que deseja, você vive o que acredita. Agora presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Em João 10:10 está escrito, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Isso significa que a escassez não é o plano original. Mas então por que você não vive isso ainda? Porque existe uma ordem, e você provavelmente está vivendo fora dela. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe a ordem? Primeiro, alinhamento, depois, resultado. Mas o que significa buscar as coisas do alto na prática? Significa tomar decisões baseadas em propósito, não em emoção. Significa agir com disciplinas mesmo quando ninguém está vendo. Significa escolher crescimento quando seria mais fácil desistir. Agora deixa eu te mostrar isso de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Imagina uma árvore. Essa árvore quer crescer, quer dar frutos, quer se tornar forte. Mas existe um problema. Ela não está conectada à raiz. Não importa o quanto ela queira, não importa o quanto ela tente, não importa o quanto ela sonhe. Ela vai secar. E agora vem a parte mais forte. Muita gente está vivendo exatamente assim. Quer prosperar, mas não está enraizado. Quer crescer, mas não está alinhado. Você já viu pessoas que começam algo com força, motivadas, disciplinadas, e do nada, somem. Perdem energia, perdem foco, perdem direção. Isso não é falta de capacidade. Isso é desconexão da fonte. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, dá muito fruto. Mas sem mim, nada pode fazer.
Isso é poderoso. Isso significa que não é sobre esforço, é sobre conexão. Não é sobre tentar mais, é sobre alinhar melhor. Napoleon Hill fala sobre mente alinhada com propósito definido. Mas aqui vai algo mais profundo. Propósito sem conexão vira frustração. Talvez o motivo de você estar cansado não seja excesso de esforço, mas esforço no lugar errado. Talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise se alinhar. E aqui é onde tudo começa a mudar. Porque talvez até agora você tenha passado a vida inteira esperando que algo de fora mudasse. Esperando uma oportunidade perfeita. Esperando alguém te reconhecer. Esperando o momento certo. Esperando o medo desaparecer. Esperando a ansiedade passar. Esperando Deus fazer algo, enquanto você continua parado. Mas existe uma verdade que dói no começo e liberta depois. A sua vida não muda quando o mundo muda. A sua vida muda quando você muda. Pausa. E isso não é uma acusação. Isso é uma chave. Porque enquanto você acredita que tudo depende dos outros, você entrega o controle da sua vida nas mãos de pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Mas quando você entende que existe uma parte que cabe a você, algo desperta. Você para de dizer, eu sou assim mesmo. Não tive oportunidade. Ninguém me ajudou. Eu tentei, mas não deu. Talvez isso não seja para mim. E começa a dizer, Senhor, me mostra o que eu preciso corrigir. Me dá sabedoria para agir. Me fortalece para continuar. Eu assumo a minha parte. Eu não vou mais fugir da minha responsabilidade. Essa é a virada emocional. Não é quando você se sente motivado. É quando você para de fugir. Porque motivação passa, emoção passa, empolgação passa, mas decisão permanece. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Davi não esperou o gigante desaparecer. Ele foi até o campo de batalha. Moisés não se sentia pronto, mas respondeu ao chamado. José foi traído, vendido, esquecido, mas não permitiu que a injustiça destruísse o propósito. E talvez essa seja a mensagem para você hoje. O que fizeram com você pode ter marcado sua história, mas não precisa definir o seu destino. Pausa. Talvez você tenha sido ferido. Talvez tenha sido rejeitado. Talvez tenha crescido ouvindo palavras que diminuíram sua fé. Talvez tenha vivido perdas, frustrações, humilhações. Mas existe uma parte da sua história que ainda está sendo escrita, e essa parte exige uma decisão. Você vai continuar vivendo como vítima daquilo que aconteceu, ou vai começar a viver como alguém que foi chamado para algo maior? Porque vida em abundância não é ausência de luta. Vida em abundância é ter direção mesmo no meio da luta. É ter paz mesmo antes da resposta chegar. É ter fé quando os olhos ainda não veem. É continuar plantando mesmo quando o solo parece seco. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo. Perceba, a árvore dá fruto no tempo certo. Não no tempo da ansiedade. Não no tempo da comparação. Não no tempo da pressa. No tempo certo. E aqui existe uma grande lição. Muita gente desiste antes do fruto porque não suporta o tempo da raiz. A raiz cresce escondida. Ninguém aplaude raiz. Ninguém posta raiz. Ninguém elogia raiz. Mas sem raiz, não existe fruto. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que ninguém vê. Seu caráter, sua disciplina, sua fé, sua paciência, sua constância, sua maturidade. E você está achando que nada está acontecendo. Mas talvez o céu esteja te preparando para sustentar aquilo que você pediu. Porque receber sem estar preparado pode se tornar destruição. Tem gente que pede abundância, mas ainda não sabe administrar pouco. Pede portas abertas, mas não é fiel nas pequenas responsabilidades. Pede uma nova fase, mas continua com velhos hábitos. Pede paz, mas alimenta pensamentos de medo o dia inteiro. Pede direção, mas nunca para ouvir Deus.
A virada começa quando você entende: Deus pode abrir portas, mas você precisa caminhar até elas. Deus pode dar sabedoria, mas você precisa aplicá-la. Deus pode plantar um sonho no seu coração, mas você precisa cuidar desse sonho com ação. E isso nos leva para a mentalidade. Porque a fé verdadeira não produz passividade. A fé verdadeira produz movimento. Napoleon Hill ensina, em Só tem sucesso quem quer, uma ideia central. O sucesso não acontece por acidente. Ele nasce de desejo definido, decisão, autorresponsabilidade e ação contínua. Mas aqui precisamos entender uma diferença profunda. Querer não é apenas desejar. Todo mundo deseja uma vida melhor. Todo mundo deseja prosperar. Todo mundo deseja vencer. Todo mundo deseja ter paz. Todo mundo deseja viver em abundância. Mas desejar é passivo. Querer de verdade é ativo. Desejar diz: tomara que um dia aconteça. Querer diz: eu vou me tornar a pessoa que precisa existir para isso acontecer. Desejar espera o ambiente melhorar. Querer muda a postura dentro do ambiente. Desejar reclama do problema. Querer pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer hoje? O que está sob minha responsabilidade? Essa é a diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez sempre procura culpados. Culpa a família, culpa o chefe, culpa a economia, culpa o passado, culpa a falta de dinheiro, culpa a falta de apoio. Mas a mentalidade de abundância pergunta: o que eu tenho nas mãos hoje? Essa pergunta é bíblica. Quando Moisés se sentiu incapaz, Deus perguntou: o que você tem na mão? Era apenas uma vara, mas nas mãos de alguém obediente, uma vara se tornou instrumento de milagre. O problema é que muita gente despreza o que tem porque está focada no que falta. Você diz: eu não tenho dinheiro, mas tem tempo. Eu não tenho apoio, mas tem fé. Eu não tenho conhecimento, mas pode aprender. Eu não tenho oportunidade, mas pode se preparar. Eu não tenho força, mas pode buscar em Deus. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas repare, a segurança do Salmo não está nas circunstâncias, está no pastor. Davi não disse: minha conta está cheia, nada me faltará. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, a fonte da abundância não era o cenário externo, era a direção divina. E isso muda tudo. Porque quando Deus é a fonte, você não entra em desespero quando uma porta fecha. Você não se destrói quando alguém vai embora. Você não perde sua identidade quando um plano falha. Você entende: se Deus está comigo, ainda existe caminho. Napoleon Hill também fala muito sobre propósito definido. Uma pessoa sem propósito vive dispersa. Ela começa muitas coisas, mas termina poucas. Ela se anima rápido, mas desiste rápido. Ela consome muito conteúdo, mas aplica pouco. Ela quer mudar de vida, mas não muda a rotina. E aqui está uma verdade dura: você não muda sua vida mantendo os mesmos padrões diários. Porque sua vida é construída pelo que você repete. O que você repete na mente. O que você repete nas escolhas. O que você repete nos hábitos. O que você repete nas conversas. O que você repete quando ninguém está vendo. Se todo dia você alimenta medo, comparação e reclamação, não se surpreenda se sua alma estiver cansada. Se todo dia você adia o que precisa fazer, não se surpreenda se sua vida parecer travada. Se todo dia você diz que quer mudar, mas escolhe o conforto, não se surpreenda se continuar no mesmo lugar. Mas a boa notícia é: assim como padrões te prenderam, novos padrões podem te libertar. Você pode começar pequeno. Uma oração pela manhã, 10 minutos de leitura, uma decisão difícil tomada com coragem, um hábito ruim abandonado, uma conversa que você precisa resolver, uma tarefa que você vem adiando há meses. Não despreze pequenos começos. Zacarias 4:10 diz para não desprezar o dia das pequenas coisas, porque Deus trabalha com sementes.
E toda floresta já foi uma semente. Toda grande transformação começa com uma decisão invisível. A decisão de não ser mais governado pelo medo. A decisão de buscar as coisas do alto. A decisão de parar de reclamar e começar a agir. A decisão de não viver mais no automático. Essa é a mentalidade de quem começa a caminhar em abundância. Em instantes, vamos trazer isso para a prática. Porque inspiração sem aplicação vira apenas emoção passageira. Você pode assistir esse vídeo inteiro, se emocionar, sentir que Deus falou com você. Mas se amanhã você voltar aos mesmos hábitos, aos mesmos pensamentos e às mesmas desculpas, nada muda. Então aqui estão 3 movimentos práticos para começar a viver uma vida em abundância. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Movimento 1. Alinhe sua fonte. Antes de abrir redes sociais, abra sua mente para Deus. Antes de ouvir o barulho do mundo, ouça a direção do alto. Comece seu dia com uma pergunta simples. Senhor, o que eu preciso enxergar hoje? Essa pergunta muda sua postura. Porque muita gente acorda e já entrega a mente para a ansiedade. Pega o celular, vê notícia ruim, vê pessoas ostentando, vê comparação, vê problema, vê cobrança. E antes mesmo de sair da cama, a alma já está pesada. Troque isso. Comece com silêncio. Oração. Leitura de um salmo. Gratidão. Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Buscar as coisas do alto começa quando você para de olhar apenas para baixo, para a conta, para o problema, para a falta, para a ameaça, para o medo, e começa a olhar para a fonte. Movimento 2. Faça uma auditoria da sua vida. Pegue papel e caneta e responda com sinceridade. Onde eu estou agindo como vítima? Onde eu estou culpando alguém? Onde eu estou procrastinando? Onde eu estou pedindo a Deus mudança, mas resistindo ao processo? Onde eu estou vivendo por impulso e não por propósito? Essa auditoria pode doer. Mas cura começa com verdade. João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade primeiro confronta, depois liberta. Talvez a verdade seja: você não precisa de mais tempo. Precisa de mais disciplina. Você não precisa de mais motivação. Precisa de mais decisão. Você não precisa de mais sinais. Precisa obedecer ao que já sabe. Você não precisa esperar sentir vontade. Precisa agir apesar da vontade. Movimento 3. Escolha uma ação de abundância por dia. Vida em abundância é construída em decisões diárias. Então, todos os dias, pratique uma ação que represente a pessoa que você quer se tornar. Exemplos. Se você quer mais paz, pare de alimentar discussões inúteis. Se você quer prosperar, estude algo que aumente sua capacidade. Se você quer crescer espiritualmente, ore antes de reagir. Se você quer vencer a ansiedade, organize o dia antes que o caos organize por você. Se você quer sair da escassez, pare de repetir frases como: eu nunca consigo. Tudo dá errado para mim. Eu não nasci para isso. Minha vida é sempre assim. Troque por declarações alinhadas. Deus está me formando. Eu estou aprendendo a agir com sabedoria. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu tenho responsabilidade sobre minhas escolhas. Eu vou plantar hoje o que quero colher amanhã. Mas atenção, isso não é pensamento mágico. Isso é alinhamento entre fé, mente e ação. Fé sem ação vira desculpa religiosa. Ação sem fé vira desgaste. Mentalidade sem disciplina vira fantasia. Mas quando fé, mente e ação se alinham, a vida começa a se mover. E talvez você não veja tudo mudar em um dia, mas você vai perceber algo diferente. Você vai acordar com mais clareza, vai parar de aceitar certas conversas, vai deixar de correr atrás de coisas que te afastam do propósito.
Vai perceber que algumas portas fechadas eram livramentos. Vai entender que abundância não é só receber mais. Às vezes, abundância é perder o que te prendia. É sair de ambientes que te diminuíam. É parar de implorar aceitação. É ter coragem de recomeçar. É dormir em paz sabendo que você fez a sua parte. Agora junta tudo. A vida em abundância que Jesus prometeu em João 10:10 não é uma vida sem problemas. É uma vida com presença. Não é uma vida onde tudo acontece do seu jeito. É uma vida onde você aprende a caminhar com direção. Não é uma vida onde você nunca sente medo. É uma vida onde o medo não decide por você. Não é uma vida onde você tem tudo imediatamente. É uma vida onde você entende que Deus também trabalha no processo. Talvez você tenha confundido abundância com acúmulo, mas abundância não é só ter mais. É ser mais. Mais consciente, mais maduro, mais firme, mais grato, mais responsável, mais alinhado, mais disposto a obedecer. Porque existe uma abundância que o dinheiro compra. E existe uma abundância que só Deus forma. Dinheiro pode comprar conforto, mas não compra paz. Pode comprar uma casa, mas não constrói um lar. Pode comprar status, mas não cura a identidade. Pode comprar atenção, mas não produz propósito. A verdadeira abundância começa quando sua alma para de mendigar fora aquilo que só encontra no alto. É por isso que buscar as coisas do alto não é fugir da realidade. É aprender a enxergar a realidade pela perspectiva correta. Quando você busca o alto, você não se torna alienado. Você se torna guiado. Você continua trabalhando, continua estudando, continua planejando, continua agindo. Mas agora não é mais pelo desespero. É por propósito. Você não corre porque tem medo de ficar para trás. Você caminha porque sabe quem está te conduzindo. Você não trabalha apenas por dinheiro. Você trabalha como alguém que está construindo algo maior. Você não busca sucesso para provar valor. Você busca crescimento porque entende que recebeu dons e precisa multiplicá-los. Essa é uma virada profunda. Napoleon Hill fala sobre desejo definido, decisão e ação persistente. A Bíblia fala sobre fé, obediência, sabedoria e semeadura. Quando você une esses princípios, algo poderoso acontece. Você para de esperar uma vida abundante cair do céu e começa a se posicionar para viver aquilo que Deus já colocou como possibilidade. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja: você está realmente pronto para a abundância que pede? Porque a abundância exige responsabilidade. Se Deus te der mais influência, você vai usar para servir ou para inflar o ego? Se Deus te der mais recursos, você vai administrar com sabedoria ou desperdiçar? Se Deus abrir portas, você vai entrar com humildade ou esquecer de onde veio? Se Deus te der uma nova fase, você vai abandonar os velhos padrões? Porque a abundância revela o coração. Por isso, muitas vezes, Deus trabalha primeiro dentro. Ele ajusta a raiz antes de liberar o fruto. Ele fortalece a estrutura antes de aumentar o peso. Ele ensina no pouco antes de confiar o muito. E isso não é atraso, é preparação. Então pare de olhar para esse tempo como punição. Talvez seja treinamento. Talvez esse período de silêncio esteja formando sua escuta. Talvez esse período de espera esteja formando sua paciência. Talvez esse período de escassez esteja te ensinando a valorizar o que realmente importa. Talvez esse período de luta esteja te preparando para não se perder quando a vitória chegar. Pausa longa. A abundância começa quando você para de perguntar apenas: quando vai acontecer? E começa a perguntar: quem eu estou me tornando enquanto isso não acontece? Essa é a epifania. A vida em abundância não começa no dia em que tudo muda ao redor. Ela começa no dia em que algo muda dentro. Se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo falou com alguma parte profunda dentro de você. Talvez você não tenha ouvido apenas uma mensagem. Talvez você tenha recebido um chamado para parar de sobreviver, um chamado para parar de se diminuir,
Um chamado para parar de viver no automático. Um chamado para sair da escassez mental, emocional e espiritual. E agora existe uma decisão diante de você. Porque muita gente assiste conteúdos como esse, sente algo, se emociona, até concorda. Mas depois fecha o vídeo e volta exatamente para a mesma vida. Os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, as mesmas conversas, os mesmos hábitos, a mesma procrastinação, a mesma falta de direção. Não deixe isso acontecer com você. Faça algo agora. Comente aqui embaixo. Eu escolho viver em abundância. Não como frase bonita, mas como posicionamento, como uma declaração de que você não vai mais viver desconectado da fonte, de que você vai buscar as coisas do alto, de que vai assumir responsabilidade, de que vai agir mesmo com medo, de que vai parar de esperar condições perfeitas para começar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, principalmente porque muitos chegam até aqui, sentem que precisam dessa mensagem, mas depois não encontram mais o canal. E se você está assistindo pela televisão, pega o celular agora, procura este canal e se inscreve. Porque aqui você vai continuar recebendo mensagens para fortalecer sua fé, renovar sua mente e te ajudar a caminhar com propósito. E antes de sair, deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que talvez estejam no mesmo lugar onde você estava quando começou a assistir. Pessoas cansadas, pessoas ansiosas, pessoas frustradas, pessoas que sentem que nasceram para mais, mas não sabem por onde começar. Talvez o seu like ajude essa mensagem a chegar até alguém que está quase desistindo. E talvez um simples comentário seu seja uma forma de dizer: eu ouvi, eu entendi, eu vou agir. Agora, antes de encerrar, eu quero deixar uma última imagem na sua mente. Imagine você daqui a alguns meses, mais leve, mais firme, mais consciente, mais próximo de Deus, mais disciplinado, mais corajoso, mais responsável, mais em paz. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de ser a mesma pessoa. Imagine olhar para trás e perceber: foi ali que eu comecei a mudar. Não quando tudo estava pronto, mas quando eu decidi. A abundância que você procura não começa longe. Ela começa na próxima decisão, na próxima oração, na próxima atitude, na próxima renúncia, na próxima semente. Então não espere sentir vontade. Comece. Busque o alto. Assuma sua parte. Plante com fé. Haja com responsabilidade. E confie no processo. Porque a vida em abundância não é apenas uma promessa distante. É um caminho. E esse caminho começa hoje. Se inscreva no canal, comente. Eu escolho viver em abundância. Deixe o like e continue caminhando. Porque a sua nova fase pode começar com uma decisão simples. Não viver mais abaixo daquilo que Deus te chamou para viver.